O São Paulo eliminou o milionário Palmeiras. Porque quando é o Flamengo é milionário, é rico, é não sei o quê. O milionário Palmeiras não jogou nada. Qual a surpresa? Eu particularmente achei que o Palmeiras classificaria. Não vejo surpresa alguma. Falei isso na sexta-feira aqui e reitero e continuo muito tranquilo em relação à minha análise. O que o Palmeiras apresenta hoje é digno de pena para o torcedor que vai ao estádio tentar acompanhar minimamente alguma coisa competente. O Palmeiras hoje ele é inoperante taticamente falando, ele tecnicamente falando é um time pobre, é um time atrasado, é um time arcaico e isso passa também pelo banco de reservas, que é comandado por um treinador que ontem, por causa da justiça, por causa do VAR, quase que comete uma das maiores, vamos colocar assim, uma falta de respeito, uma falta de bom senso, uma falta de educação ao futebol, ao esporte, que seria retirar o time de campo porque um gol irregular não foi validado, que foi a sugestão que ele teria dado, né, ao longo do VAR. A gente tira o time de campo e resolve. Por que ele não fez isso, então, com 2-0 para a Alemanha em 2014? Acho que seria mais digno, né? Ele tirava o time de campo e evitava a tragédia. Você tirar o time de campo, ameaçar porque a justiça vai ser feita dentro de campo. Aliás, ele poderia até ter tirado o time de campo ontem. O torcedor passaria menos vergonha assistindo ao espetáculo chulo, baixo e de pouca produtividade que é o Palmeiras. Mas só um minuto. O jogo foi uma porcaria. O jogo foi ruim. Não é que o Palmeiras jogou mal. O São Paulo também não jogou nada. O São Paulo jogou na limitação dele e não jogou mal. Mas não achei o jogo ruim, não, viu? O São Paulo não jogou mal. Eu não achei o jogo horroroso. Não achei. Não achei. O São Paulo, na proposta dele, jogou corretamente. O São Paulo... Aliás, palmas ao Wagner Mancini, não ao Cuca. O Cuca pegou o time essa semana. Quem remontou e quem colocou essa molecada pra jogar foi o Mancini, né? Porque agora é muito fácil dar os louros dessa vitória ao Cuca. Mas o Mancini é o cara que merece o aplauso de ter pego um time em frangalhos na virada da fase de grupos do Campeonato Paulista, em 2 semanas ter ajeitado basicamente com a molecada e fazer um time competitivo ao ponto de agora chegar a uma final de campeonato com a condição de título, sim. Com a condição de título, sim. O São Paulo, em 2 semanas, fez jogos mais produtivos e melhores e com mais confiança que o Palmeiras milionário. Dinheiro não ganha jogo. O que ganha jogo é organização, é treinamento, é ideia. O Palmeiras não treina? Pera um pouquinho. Esse é o treinamento do Palmeiras? O UOL fez uma matéria mostrando que desde que a Crefisa entrou no Palmeiras, o São Paulo gastou mais dinheiro que o Palmeiras de contratação. Pois é. Então, estou te falando, dinheiro pode ter tido um diferencial aí. Mas as contratações do São Paulo... Sim, são ruins. Não, mas essas em campo de ontem eram bem menos valorizáveis que a é o seguinte, o UOL, essa matéria é muito interessante. Até o PVC que destacou isso aí. Foi o PVC ou foi? Não, foi o Rodrigo Bueno. Eu não sabia disso. Desde que a Crefisa chegou no Palmeiras, o Palmeiras gastou um X. O São Paulo gastou mais. Isso aí é surpreendente. E o que aconteceu com o São Paulo gastando? Nada, é o que eu falo, dinheiro... Porque não sabe gastar. Então assim, você ser milionário, você ser rico, não é uma certeza no futebol de que você vai ter sucesso. Exato. Tem muita gente que tem menos recurso e consegue formar um time competente. A América do Sul aqui é mais do que uma realidade da gente analisar times na Argentina e no Uruguai que jogam melhores que times do Brasil. E jogam e ganham de times brasileiros. Não é que apenas jogam e ganham, né? Então, assim, tá na hora da diretoria do Palmeiras parar de pensar de uma forma megalomaníaca de que eu tenho dinheiro, de que eu sou rico, de que o Paulistinha, de que não sei o quê, de que nós somos o Palmeiras, e passar a enxergar os próprios defeitos e passar a ela, a diretoria do Palmeiras, a ser como há 25, 30 anos, em que o Palmeiras era um clube que respeitava outras equipes, que respeitava o mercado, que respeitava as competições. O Palmeiras não respeita as outras. O Palmeiras hoje deixou de ser... O Palmeiras hoje, pra mim, deixou de ser um time em que ele valoriza as competições de igual para igual. Pra ele parece que é só
só obsessão daquilo que chama mais atenção, de contratação midiática, do torneio que vai chamar mais atenção que a Libertadores, de que só isso, de que só aquilo, de que eu passo por cima, de que nada me atinge, e xinga a diretoria, e xinga a CBF, e xinga a federação, e culpa do VAR, até a tecnologia, e nunca é culpa do Palmeiras, nunca é culpa do banco de reservas, nunca é culpa da diretoria que sai contratando a torta e a rodo um monte de jogador em muitos momentos, e um monte de jogador que é improdutivo. Quem? Pô, Lucas Lima, Carlos Eduardo, só desse elenco, Felipe Pires, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, é uma leva de jogadores, você viu, uma gama de jogadores. Vocês viram o Twitter, o post do São Marcos? Vamos colocar o Marcão, a gente estava conversando com o nosso amigo Alex Miller, né? Alex Miller, e lá eles estavam conversando e o Marcão respondeu. E o Marcão é, para muitos aí, o maior ídolo da torcida do Palmeiras, ou um dos grandes, dos maiores nomes da história do Palmeiras. E o Marcão, quando fala alguma coisa, também tem um peso muito grande. Então o Alex Miller fala lá, classificação justa do São Paulo, futebol apresentado pelo Palmeiras nesse estadual foi do tamanho de chegar à semifinal, só. O São Paulo cresceu na reta final e foi mais competente nos pênaltis. Aí o Marcão, ali no cantinho, lá. Depois o Marcão no cantinho, lá. Desse que eu tô esperando. Decisão tem uns malucos que somem. Falando português, claro, o Marcão falou, tem os pipoca, os pipoqueiros. Jogador grande que decisão tem maluco que some, é pipoqueiro. É o centroavante que tem uns aí que estão bravinhos comigo. Mimimi, mano. Já avisei e aviso de novo, não pago pau pra jogador. Palmeiras está acima de todos. Nós passamos. Então, fui cobrado. Já cobrei e vou continuar cobrando. É o trampo dos caras. É o trampo dos caras, o salário é mensal. Vocês tiraram, produção. Eu tava lendo. Bateram a mão sem querer no mouse. Olha lá. Fui cobrado, cobrei e vou continuar cobrando. É o trampo dos caras e o salário é mensal. O que já fez eu agradeço. Mas se acomodar, xingo mesmo. Não tinha rabo preso quando eu jogava, hoje, menos ainda. Fui positivo, mãozinha. Eu detesto. E aí do lado tem uma outra aí, ó. Flavinho, eu odeio esses. Odeio, cara. Nego manda, sabe, mãozinha, palminha, rezinha. Volta lá que tem um finalzinho ainda. Ele anuncia. Produção, se puder voltar nesse. Não, ele só fala que assim, ó, se vocês já estavam me xingando por causa de uma frase, agora foi a cornetada completa. A frase é essa: em decisão, tem uns jogadores que somem. Sumiram, Pascoal? Quem? Dudu, você viu, não? Mas peraí, o Dudu foi um dos melhores em campo ainda. Por que ele não bateu o pênalti? Aí eu concordo. Por que ele não bateu o pênalti? Ele fazia parte da decisão. Felipe Melo não, mano. Bater pênalti é a história da vaca leiteira. Deu 100 o Filipão tirou o Scarpa. Eu também não entendi porque o Dudu não bateu. Pera, só um minuto. Bater pênalti é outra coisa. Não é jogar. Não entendi esta sua frase. O que é da vaca leiteira? Ué, não tem aquela história da vaca holandesa, não é isso? A vaca holandesa. 100 litros de leite, no final ela chuta um balde. Não adiantou ele jogar tudo isso. Chegou na decisão que precisava, teve que ir lá o Zé Rafael, que é o cara que nunca joga, coitadinho. Que nunca joga. E colocaram na fogueira. Botaram o cara pra bater o pênalti. Que é uma fogueira danada. O Dudu, que é o grande líder pra queimar o cara. O grande jogador do futebol brasileiro, o mais injustiçado jogador da nossa pátria, que não é chamado nunca pelo técnico Tite, que deveria estar na seleção brasileira, porque é uma aberração o Tyson estar na seleção e ele não, porque onde já se viu chamar o Felipe Coutinho e sair uma fase e não chamar o Dudu. Cadê o Dudu? Por que ele não bateu o pênalti ontem? Eu também acho eu tava sentindo... Dane-se, amigo. Dane-se. Você ganha uma fortuna e é o líder do Palmeiras. Você não poderia ter sumido do jeito que você sumiu. Nem que você tivesse batido fora. Tivesse feito o que fez o Egídio no ano passado. Foi contra quem que foi o Egídio? Quando o Barcelona de Guayaquil. Eu queria dar um exemplo sexta-feira em cima do que você falou. Eu vi a decisão Rio Claro e Santo André pela A2 do Paulista, tá? Flavinho deve ter visto esse jogo. Sim, Santo André classificou. O último pênalti da classificação do Santo André foi batido pelo jogador do Rio Claro. Me fugiu o nome do jogador. Um volante alto. Ele estava arrebentado. Arrebentado. Ele não aguentava andar. Ele foi mancando até a marca do pênalti, colocou a bola, bateu o pênalti com cãibra, perdeu o pênalti, mas bateu. Isso é um baita sinal de hombridade. Isso é sinal de caráter. É sinal de um jogador que, independentemente da condição,
ele justifica o salário que ele ganha, ele justifica talvez o investimento que o clube possa ter feito nele, independentemente de posição de líder. Eu vou lá, vou tentar. Eu vou bater. Tentar não mata. Tentar só te dá mais ainda condição de você jogou o Beckenbauer com o ombro quebrado contra a Itália em 70 com o braço enfaixado, ele tinha quebrado o braço. Gente, não tinha não, 70 já tinha na Copa, já tinha feito substituição. Ele jogou o tempo inteiro com o braço assim, ó, enfaixado. Então, mas com relação a essas cobranças, em 2000, quando o Corinthians foi campeão em Mundial em cima do Vasco, o Índio bateu o pênalti. O time do Corinthians era estrelado. E bateu na semifinal com o Palmeiras. Muita gente sumiu. O Edilson sumiu. Peraí. Você lembra a escalação? O Edilson nunca bateu. Edilson. Você lembra a escalação? O Edilson nunca bateu. Você lembra a escalação? O Rivelino também. Mas deveria. O Rivelino também não. O Rivelino detestava bater. O Edilson mas nem já. Chega uma hora, nessa hora você tem que bater. Vai lá. O Romário não estava escalado pra bater pênalti em 94. Você sabe da história, você tava lá. Não estava escalado. Ele virou Parreira, professor, eu vou. Não, mas Romário, mas você não treinou. Eu vou bater. Eu vou bater lá, dá bola, eu vou. Não estava escalado. Chama a atenção. Ele falou pro O Roberto Baggio, não em 98. Romário, né? Sim, não. Mas o Dudu não é o Romário. Não, só tô dizendo que por que um cara é gênio e o outro vai ser mais ou menos a vida inteira. Acho que chama muito a atenção. Num elenco tão estrelado e tão que causa inveja nos outros, né? Segundo a propaganda institucional do Palmeiras, o verde do Palmeiras causa inveja em todo mundo morre de inveja do Palmeiras. Então, coloca um menino como o Zé Rafael que não joga, que não é escalado, que eu nem sei como jogou ontem. Foi contratado pelo Palmeiras sem condições de bater. Eu sei, mano, mas aí... Claro, que seja o último. Peraí. Passou todo mundo. Aí numa decisão dessa, vai o Zé Rafael e não vai o Dudu? Tá, tem cara que tem a costa mais larga pra ser cobrado, com relação a isso, eu faço eu também concordo. Tem que bater o pé. Eu acho que nesse tipo de situação, acho que jogadores como o Dudu, como o Felipe Melo... O Felipe Melo também não bateu. Eu gostaria de terminar. Então o negócio é o seguinte. Exatamente. O Felipe Melo é um cara que poderia estar nessa lista também, pela representatividade perante o grupo, pelo nome que ele tem. E é um cara que também sabe chutar, Pascoal. Me surpreende muito, Sormani, o Scarpa ter sido sacado do time. O Scarpa é o principal batedor do Palmeiras. Ele, junto com o Gustavo Gomes, são os dois principais jogadores que o Palmeiras tem no elenco. O Filipão sabendo que o jogo poderia estar indo para os pênaltis, porque era plausível, porque os dois times no final do segundo tempo já estavam mortos, eu acho que o Filipão deveria ter preservado o Scarpa em campo, porque é para cobrar um pênalti. E ele é o principal cobrador do Palmeiras. Agora, por exemplo, o Dudu, dentro da partida em si, durante o jogo, eu não acho que ele tenha ido mal. Eu acho que as principais, mas aí que tá, Pascoal, o time inteiro do Palmeiras jogou mal. Eu acho que não pode cair essa pecha de jogador pipoqueiro em cima do Dudu. Jogadores jogaram mal. Eu não falei jogou mal. O termo é pipoqueiro, Pascoal. Eu não falei jogou mal. Pipoqueiro. E eu não acho que o Dudu pipocou. Bruno Henrique, vocês viram o Bruno Henrique em campo? Só quando ele deu trombada no próprio jogador do Palmeiras dentro da hora que ele bateu o pênalti, ele foi lá e pegou. O primeiro pênalti, ele foi lá, pegou, bateu e fez. Tudo bem. É verdade. Tem o Felipe Melo também, disse. Espera só um minuto. Felipe Melo também sumiu. A discussão aqui é outra. Falar no microfone, ameaçar todo mundo é legal. A discussão... E na hora de bater o pênalti? Tem que ir lá, dá um bico no meio do gol. Só dá um bico no meio do gol. Por que não bateu então? A discussão é outra. Jogar mal faz parte. Inclusive o Palmeiras, o Pipo vem falando desde o começo, o Palmeiras não está jogando nada faz tempo. Jogar mal é uma coisa. Nós aqui estamos comentando uma declaração do Marcos. Do maior, se não é o maior, um dos 5 maiores ídolos da história do Palmeiras. Jogador que some que diz, maluco, falou lá, tá escrito assim, os malucos somem. Ele falou assim. Ou seja, pipocam. Então, a discussão é quem pipocou. Eu não acho que tenha pipocado, eu acho que jogaram mal. Não. Eu estou repercutindo uma declaração de um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, gente. O Mano decisão tem os malucos que são. Mano, jogar mal. O Palmeiras já tá jogando. Quem são os malucos? Ele deu raquetada no Dudu, que não foi bater pênalti. Ele deu raquetada talvez no Felipe Melo, que não tenha ido na hora ali também chamar essa responsabilidade. O Luan, zagueiro que voltou ontem pra bater pênalti. Por quê? O Luan bate bem. Bateu bem, claro que sim, mas cadê os caras? Pra mim, Daverson, a raquetada foi no Daverson, que na hora de falar, na hora de ser circense, é homem pra caramba. Na hora de ser circense, na hora de falar e pede desculpa e comemora com o chapeuzinho, é uma graça ele comemorando. E na hora de bater o pênalti pra resolver. Pra mim, não olha, no futebol tem coisas assim que eu não consigo admitir. Centroavante que não bate pênalti pra mim é um escárnio.
Juro por Deus. O Dudu bate pênalti. Eu juro por Deus. Também. Bate. Atacante que não bate pênalti pra mim é um Scarpa. A função do cara é fazer gol. A função do cara, a primária, é o cara chutar a bola pra resolver o jogo. Não tem bola mais importante pra resolver que pênalti e o cara foge do pau. É inacreditável isso. Concordo. É inacreditável. O Daverson não é a primeira vez. Atacante que foge do pau do pênalti tem de pedir demissão. Não faz a função dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu vi aqui. Você pede pra eu comentar e fala assim: não vou comentar. Peraí, deixa ele falar, ele tá bom. Atacante. Ele fala que vocês não têm coragem. Atacante que foge do pau do pênalti é a mesma coisa que vir comentarista de programa esportivo que foge de comentário. Repórter que não pergunta. Aliás, ontem, dia do jornalista, a única pergunta que não fizeram na coletiva para o Filipão. Não sou nem... Quem sou eu para querer ensinar alguém a perguntar? Mas ontem era o básico, gente. Era o básico. Filipão, por que o Dudu não bateu? Então, deram voltas e voltas e voltas. Ninguém foi direto e reto. Ele teve alguma coisa? Ele sentiu alguma lesão grave? Alguma coisa que o impossibilitava de correr 11 metros, ó, ali, ó, um pouquinho mais, pra bater o pênalti? O cara correu 11 metros? O cara é o Bolt? Não, sei lá. Você tá louco? Era impossível o cara chegar na marca do pênalti e correr 4, 5 metros pra bater. Vamos botar o Filipão pra responder. Não, em cima disso aí. É bom que tudo isso tenha acontecido pra gente desmascarar algumas coisas aí. O Dudu não é tudo isso. E eu tenho dito isso há muito tempo. Uma grande decepção. Não é tudo isso. Uma grande decepção. A imprensa joga pra ele. O torcedor do Palmeiras olha que eu defendo o Dudu aqui, ele é um grande jogador, é uma coisa. É o torcedor que tá achando. Eu entendo. Agora, jornalista dizer que o Dudu joga bola e que ele tem que estar na seleção brasileira, eu não entendo, não concordo, não perdoo, porque não é possível que o jornalista consiga ver futebol do Dudu. Tô com os números dele aqui em 2019. 17 jogos, 2 gols marcados. Em 4 meses o Dudu fez 2 gols. Atacante do Palmeiras. 2 gols em 4 meses ou 17 jogos. Vocês acham que o Tite vai convocar um cara desses? É óbvio que não. Então não tem que bater no Tite. O Tite tá muito certo. Como é que vai convocar um cara desse que em 4 meses faz 2 gols e quando tem uma decisão de pênalti, o cara pipoca? Ele vai lá e não bate. O Felipe Melo também pipocou. Não bateu pênalti. Tem que bater. Não adianta ficar bravo comigo. Vocês vão mostrar que vocês não são pipoqueiros fazendo o que vocês não fizeram ontem. Aí vocês vão mostrar que vocês não são pipoqueiros. Não é chegar processo daqui, processo dali. Se eu te encontrar na rua, eu vou te quebrar a cara. Não é aí que você vai mostrar que você é homem. Você vai mostrar que você não pipoca quando tiver novamente uma decisão. E talvez na Libertadores isso venha acontecer. Vocês têm que ir lá e tem que bater. Vocês têm que ir lá, vocês têm que bater. Perca. São os maiores salários do time. Perca, mas vai bater. São as lideranças do... Perca, lógico. Perca, mas vai bater. Não tem por... Ninguém vai cobrar. Errar faz parte. É normal. Não pode se omitir. Eu vou falar um negócio pra você. Concordo com muita coisa que você falou, mas discordo de algumas. Posso? Claro. Você falar que o Dudu esse ano marcou só 2 gols... Você está constatando um fato. E o desempenho é péssimo, sim. Não, você está constatando um fato. Está reproduzindo o que aconteceu no ano passado. Ele só melhorou depois do meio do ano. Você está constatando um fato. Então está reproduzindo. E é sempre assim. Só. Mas é verdade. Você está constatando um fato que é verdade. Ninguém pode discutir contra isso. O time do Palmeiras está mal em 2019? Está. O time inteiro eu acho que está mal. O Dudu está mal em 2019? Está. Não acho que o Dudu é o novo Edmundo. Não vai ser. Nunca. O Edmundo jogou 1 trilhão de vezes mais que o Dudu. Agora, o Dudu é muito bom jogador. Eu acho o Dudu... Mas é exagero pedir pra seleção. Aí eu também acho que é exagero. Mas ele é muito bom jogador. Aí os padrões brasileiros também acham. Eu estou falando que eu concordo com muita coisa que ele falou. Sim, não estou discordando. Eu também. A maioria concorda com o senhor Mani. O Dudu na seleção também acho que tem razão. É exagero. Mas só não acho que o Dudu... Do consumo interno ele é muito bom. Só não acho que o Dudu é mau jogador. Acho muito bom jogador. E também precisa tomar cuidado e não colocar nas costas do Dudu uma eliminação ontem. Ele não bateu pênalti. Também, ele é responsável também. Sormani, o Filipão também é outro. Ele não bateu pênalti. Ele não bateu pênalti. Também não sei porquê. Gostaria de entender porque ele não bateu. Agora o Palmeiras não foi eliminado por causa do Dudu. Concordo. E ele só melhora depois do quarto ou 5 meses do ano. E se fosse, isso também é fato. E também não foi eliminado pelo Lucas. Não foi por causa do Lucas Lima. Agora, ou o Lucas Lima,
Ô Lucas Lima vai ser pro Palmeiras a relação custo-benefício a pior contratação da história. Ah, foi. E não vem falar que veio... É o Leandro Damião do Palmeiras. Veio de graça, não veio de graça. Não, claro que ele custou uma fortuna. Ele custa por mês uma fortuna. E não joga. O Dudu tá mal esse ano, mas se você pegar o retrospecto do Dudu no Palmeiras, o ano passado o Dudu deu muito mais alegria que tristeza. O Lucas Lima não dá nada. O ano passado ele terminou como o melhor jogador do Palmeiras, o melhor jogador do campeonato. O Dudu tem dificuldade no início da temporada. As coisas se repetem. O ano passado, nos 4, 5 primeiros meses, ele não jogou bem. Jogou mal, foi horrível. No meio do ano, andou, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu não acho o Dudu mau jogador. Não acho o Dudu mau jogador. Eu acho que o Dudu está na média dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ponto. Quanto ao fato do time do Palmeiras, se fosse um treinador menos cotado, se fosse qual treinador agora? Vamos pensar. Roger. O Roger, que saiu do Palmeiras, agora está no Bahia, tinha caído ontem. Caiu ontem. Não cai o treinador porque é o Filipão. Mas tá na hora de repensar isso aí também. Não cai porque é o Filipão. Tá na hora de repensar isso aí também. Não cai porque é o Filipão. Você mandaria o Filipão embora agora? Tem que repensar isso. Não, você. Eu hoje conversaria. Maurício Facincani, Gagliotti. Hoje, você demitiria o Filipão? Sim. Jura? Sim. E traria quem? Um treinador argentino. Dorival Júnior? Não. Argentino, vamos Eu traria o Sebastião Becassese do Defensa e Justiça. Eu tentaria trazer o Eduardo Cudê do Racing. Você foi contundente. Ô, São Paulo, eu sei que é seu companheiro de, às vezes, fica antiético falar. Das Becassese que é auxiliar dele. Ô, Flavinho Gomes, você demitiria Filipão hoje? O Pipo demitiria. Fiquei surpreso. Sim, eu não acho... Sim, demitiria? Sim, demitiria. Eu acho o Filipão um treinador muito antiquado do ponto de vista do discurso e da prática, né? Basta ver os times, o time dele jogando, como o Palmeiras joga. Eu acho que ele substitui mal, eu acho que ele tem um discurso também muito retrógrado em relação ao futebol como um todo. Acho que continuo achando que o Palmeiras ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro porque, acabou sendo o mais fácil de todos, porque aquela história do elenco muito grande, isso ajudou. Né? Sim, eu acho que foi não que seja um campeonato menor, não é isso. Não foi. Não é prêmio de consolação. Não estou falando disso, gente. Não vamos entrar nesse bate-boca. É uma metáfora. Não vamos entrar nesse bate-boca, eu acho que é desnecessário. Não era mesmo a prioridade do Palmeiras, isso não era, a gente sabe. Se pudesse ganhar também, seria ótimo, né? No fim das contas foi indo, fez o segundo tempo anormal, o segundo turno anormal, como tinha sido o primeiro turno do Corinthians em 2017, anormal mesmo, anômalo, e ganhou o campeonato. Parabéns pro Palmeiras, mas não vejo tantos méritos assim no Felipão, então, exceto pelo fato de ele ter colocado jogadores para rodar, porque isso do ponto de vista físico foi bom. E eu não seria o meu técnico para um time desse. Mas você demitiria hoje? Sim, se eu tivesse um projeto de futebol mais ambicioso. Sim, eu estou respondendo. O projeto é ambicioso. Se eu tivesse um projeto. Pois mas eu acho que com esse futebol não ganha Libertadores. Sr. Mani, você demitiria o Filipão hoje também? Eu acho que o trabalho do Filipão no ano passado, no Campeonato Brasileiro, foi muito bom. Acho que foi muito bom. Eu acho que o fato de ter dividido o elenco em 2 times, o time de Copas, o time do Brasileiro, isso ajudou muito o Palmeiras a ganhar o campeonato. Foi muito inteligente da parte dele, foi muito esperto da parte dele ter feito isso. Acho que o Palmeiras ganhou o campeonato por isso também. Porque tinha um elenco farto, é verdade, mas o Felipão soube trabalhar com o elenco. Eu não demitiria. Não demitiria. Eu chamaria o Filipão e olha, eu cobraria dele, se eu sou o presidente. Filipão, e aí? Bom, então você... Não demitiria. Eu também não demitiria. São 2-2. Ou você não? Mano, meu menino, você demitiria o Filipão hoje? Óbvio que não. Óbvio que não. O Filipão, ano passado, quando ele chega, eu não acho que é tão simples assim, eu vou rodar o elenco e vou ser campeão brasileiro. Não é só isso. É o trato com os jogadores. Tinha jogadores que estavam ali esquecidos dentro do próprio Palmeiras, estavam ali escanteados. O Filipão faz esse jogador voltar a ter tesão, acreditar que é possível. Ele fraciona os times ali nos campeonatos que o Palmeiras estava disputando. Eu acredito que o Filipão teve muito mérito ano passado. Esse ano é diferente. Ele está muito abaixo do que ele pode render. Eu sou um dos maiores críticos com relação ao ano de 2019 do Filipão. Acredito que ele possa fazer o time jogar melhor? Sim.
Tem que ser cobrado? Sim. Mas eu acho que o futebol não pode ser tão imediatista não, Benja. O ano passado ganhou, é do cacete o Filipão. Esse ano não tá ganhando, é uma porcaria. Não, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Mas eu não colocaria um treinador aí que pode ser um emergente, um grande treinador. Por exemplo, o Facincani falou do treinador hoje do Defensa e Justiça. É um treinador que chega menor do que o elenco do Palmeiras. Por mais promissor que ele possa ser, por mais excelente técnico que ele possa se tornar. Esse que é o problema. Mas chega menor que o elenco, mas esse que é o problema. O cara não vai conseguir ganhar o elenco, cara. O Filipão consegue pelo nome que ele tem. Tá 3-2 para não demitir. Não, no Palmeiras eu conheço um pouquinho lá. Se fosse um outro treinador, ele seria demitido hoje. Não, se você Eu não demitiria. Eu não demitiria. Então, mas sei que no Palmeiras, hoje a pressão seria grande para demitir o treinador. Não será demitido por conta do histórico dele, da passagem dele. Alguma coisa está errada lá dentro. Então tá errado. Só dizer então o seguinte, tá errado, Pascoal. A bola que tá jogando o Palmeiras é nenhuma. O elenco tá rachado? Não tá rachado coisa nenhuma. Certeza? Não tá rachado coisa nenhuma. O elenco não tá rachado, não tem falta. Aliás, o Palmeiras tem uma fartura. O problema do Palmeiras falta inspiração, falta vontade, falta determinação, falta pegada. É uma fartura que tem o time do Palmeiras. Mas você não demitiria isso? Eu não demitiria. Mas sei que se fosse o Palmeiras hoje, se fosse o Roger Machado, entendeu? O Roger Machado, o Roger Machado foi demitido porque o Palmeiras estava jogando assim mal. Vou fazer uma teriam pergunta. caído, porque perder é a 7ª desclassificação no Palmeiras em casa. Nós não estamos falando de uma coisa ocasional. Nós estamos falando da 7ª decepção da torcida do Palmeiras em casa. Na era Matos. Não, na era Nova Arena. Enumerar? Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Ontem contra São Paulo. São Paulo, Corinthians nos pênaltis, é verdade, decisão ano passado. Boca Juniors. Cruzeiro, Boca Juniors. Cruzeiro foi fora. São 7 ao todo. São 7 ao todo, Zermani. São 7 decepções da torcida jogando em casa em jogos decisivos. Em mata-mata,